Cadê todo mundo? Oi, pessoal. Pessoal? Olá, pessoal. Boa tarde. Achei que vocês tinham me abandonado. Tudo bom, galera? Estamos todos bem? Espero que sim, né? Vamos voltar para a aula? Heloísa, que saudade de você, Adriano, Clara. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Eu não estou ouvindo vocês. Oi, Clara. Oi, professora, tudo bem? Tudo ótimo. A Heloísa travou o microfone dela. Acho que o Adriano está sem microfone, porque eu não estou vendo o microfone dele. Bom, vamos lá, vamos para a aula. Eu acho que eu acabei os exercícios da página 162. Acabei? Sim, acabou. Então, hoje é matéria nova. Professora, Fala. a senhora mandou fazer aqueles 3 exercícios, lembra? Mas acho que a gente já corrigiu. Não, já? Já, você não veio semana passada. Ah, é? Eu tô doida, mas nem tanto. Heloísa, você andou sumida, filha. O que aconteceu? Você tá bem? Então, professora, que assim, meu padrasto e minha mãe trabalham. Aí meu irmão tem 5 anos e eu tenho que ajudar ele na aula. Entendi. Aí complica. Mas você assiste depois? Assisto e eu peço para as pessoas me mandarem foto. Ok. Oi, professora. Oi, você tava sem microfone, agora como é que apareceu o seu microfone, Adriano? Ah, é que eu não tinha entrado. Como que eu posso explicar? Não entendi nada. Eu não tinha ativado Bem, ainda. deixa pra lá. Então tá, Mas seja bem-vindo. Rafael Manfi. Menino, faz tempo que você anda sumido, hein? João? João Victor? Meu Deus, vocês não gostam de falar comigo, né? Pelo amor, tá? É o seguinte, eu vou deixar o microfone de vocês em suspensão. Vocês podem abrir a hora que vocês quiserem para tirar dúvida ou para me avisar que a tela não está compartilhando, porque às vezes eu me empolgo tanto, acho que estou compartilhando e não estou compartilhando. Tudo pode acontecer nesse mundo virtual, tá? Então, hoje nós vamos entrar na aula 20 e 21, que é na página 163, tá certo? Página 163. A gente vai falar de conceito de força. Alguém sabe o que é uma força? Alguém sabe o que é força? professora, força é força? algo que faz algo se mover? Que força algo a fazer algo? Mais ou menos isso. Quando é que existe força? Quem sabe? Vitória, você abriu o microfone. Você sabe, Vitória? Quando há uma força externa? Mais ou menos. Faltou uma coisinha. A força só existe quando tem interação entre dois corpos. Se tiver dois corpos, existe força. Lembra disso? Porque, por Quando exemplo, bater dois controles? não existe força espontânea. Por exemplo, você quer empurrar a janela, fechar a janela, alguém tem que aplicar força para fechar o vidro da janela. Ela não vai se fechar sozinha. Ou você chega assim, janela, fecha a janela fechou. Isso não existe. Ou então, copo de água chega até a minha boca para eu poder beber. Só se você se abaixar e pegar, né? Porque a força, ela não aparece assim. Para algo acontecer usando força, precisa de ter dois corpos. O corpo que vai ser movimentado e a pessoa que vai aplicar a força. Por exemplo, eu vou beber água, preciso pegar, eu tenho que aplicar uma força para segurar o copo, senão eu não consigo beber essa água a menos que tenha um canudo. E mesmo assim, eu tenho que
sugar o líquido. E na hora que você suga o líquido, você aplica uma força. Então, força, para aparecer, tem que ter interação de corpos, certo? Só que existem vários tipos de força. Existe força de contato, força gravitacional, força de campo, tá? Vou compartilhar a tela, vamos falar sobre isso. Aqui. Aqui. Bora, estou compartilhando a tela, né? Agora estou compartilhando a tela. Então, gente, nossa, só 6 pessoas? Tudo bem, vai. Olha, uma coisa muito importante que vocês precisam entender é que a força só aparece se tiver interação de 2 corpos. Então, esse corpo só vai sair do lugar porque essa pessoa está puxando ela. E ela está puxando através desse fio aqui, tá vendo? Que a gente chama de força-tração. Para existir força-tração, tem que ter um fio. Se não tiver fio, não tem força-tração. Outra força de campo que existe é a força-peso. Se a gente está na Terra, se a gente está num planeta... A gente Ai, meu tá irmão, tu na bomba! Agora vamos nos caras, arruma aí, mano. Adriano, desliga o seu microfone. Obrigada. Deixa eu ver. Pois é, né? Então, aqui, essa caixa aqui tem peso porque ela está na Terra ou está num planeta. Então, para você ter força-peso, você tem que estar sob a ação do campo gravitacional de um planeta. Essa pessoa aqui também tem peso, só que ela não foi representado peso no corpo dela, tá? Força normal também é conhecida como força de contato. Para existir a força normal ou força de contato, tem que estar encostado numa superfície. E repare o seguinte, a força de contato, que é a força N, que a gente chama de normal, a força de contato, ela é sempre perpendicular à superfície de escorregamento. Então, ó, ela sempre forma um ângulo de 90 graus com relação à superfície de escorregamento. A força-peso é sempre vertical para o centro. A força-tração sai do corpo na direção do fio. E esse aqui é chamado de força de atrito. A força de atrito é sempre oposta ao movimento. Como força, a unidade de força é o Newton, tá? Tá certo? Desculpa. Então, para existir força, ó, uma coisa muito importante que eu perguntei para vocês. Quando é que aparece força? Para existir força, tem que ter o quê? Tem que ter o quê? Um par de corpos. Se não tiver um par de corpos, não tem força, tá? Existe força, ação que é puxar, empurrar, esfregar, atração, repulsão, força de campo. Essa aqui existe sem contato. É a única que existe sem contato. Por exemplo, eu sei que eu tenho força-peso porque eu estou na Terra. Na Terra, eu posso estar com os pés fora do chão, que eu sei que eu tenho peso, porque a Terra está atraindo o meu corpo para o centro da Terra, tá? É a única força que existe sozinha, a força-peso, tá? A força de contato só existe se você encostar em algum lugar. Então, por exemplo, se eu pegar o celular, colocar o meu dedo aqui, o meu dedo está em contato com o celular, então tem força de contato, porque o meu dedo está encostado na tela do celular, tá certo? Tá? Aí tem força de contato. Agora, se eu segurar ela aqui, ela tem peso. Se eu soltar, que eu não vou fazer isso, é claro, né? Que senão vai cair, porque a Terra atrai qualquer corpo para o centro. Então, tudo que você soltar no ar vai cair, porque a Terra está atraindo esse corpo, tá joia? Tá? Então, outra coisa importante, a força de contato só existe se o corpo estiver encostado numa superfície. Essas são as forças que aparecem sobre um corpo, tá certo? E todas essas forças aqui são chamadas de grandezas, são grandezas vetoriais. O que quer dizer grandeza vetorial? Ela tem intensidade significa quantidade, elas têm direção e também têm sentido, tá? Tudo bem? Agora, se você olhar aqui,
essas duas forças, só porque o corpo está numa posição horizontal, a força de contato e tem o mesmo valor que a força peso. Ela só vai mudar de valor se estiver numa superfície inclinada. Tá dando para entender aqui? Se estiver numa superfície inclinada, ela muda de valor, tá joia? Tá? Outra coisa importante. Acho que é só isso. Alguém tem alguma dúvida até agora? Pessoal, alguém tem dúvida do que é força? Gente, responde. Não, professora. Tá. Vocês entenderam que Não. força só existe se tiver um par de corpos. A única força que existe sozinha sem ter um par de corpos é o peso. Mas mesmo assim, todo corpo que tem peso, tem o peso-ação que está sobre o seu corpo e a reação está no centro da Terra, tá certo? Então, são dois corpos diferentes, porque você é um corpo e a Terra é outro corpo. Então, são dois corpos diferentes que um existe por causa do outro, tá certo? Tá? E aí que tá a questão da interação de força, tá joia? Agora, presta atenção, eu vou ler alguns exercícios e vocês vão pensar para responder, porque quem vai responder são vocês, não sou eu não, tá? Tá bom? Então, vamos lá. Aqui. Há certas palavras ou expressões cujo emprego é correto na linguagem usual, mas na linguagem científica, as duas frases que seguem, adequadas à linguagem corrente, apresentam graves erros conceituais para a física. Em cada uma delas, assinale o erro e reescreva a frase em linguagem científica. Uma bola que vinha com muita força bateu no vidro e quebrou. Uma bola que vinha com muita força bateu no vidro e quebrou. Gente, onde é que está o erro? Qual seria o jeito certo de escrever? Quem sabe qual é o erro? Hã? Ninguém sabe qual é o erro, pelo amor. E aí, qual é o erro? Ninguém vai falar para mim qual é o erro? Professora, a frase seria: a forma arredondada vinha na direção do vidro e ele acabou se rachando? Então, onde é que está o erro? Na bola e no quebrou. A bola não tem força. Certo? O erro está aqui, ó. Opa! Gente, cadê o negócio aqui? Tá, o erro seria você escrever em dizer a bola vinha com... Nossa, tá escuro lá de cá. Com muita força. O erro tá aqui. Por quê? Porque a bola não tem força. Tá certo? Tá? Deu para entender? O erro está escrito: a bola vinha com muita força. Por quê? Porque a bola não tem força. Tá? Alguém aplicou a força na bola e ela chegou com muita velocidade, certo? Como a bola chegou com muita velocidade, ela fez o quê? Acabou quebrando o vidro, tá? Então, o erro significa a bola vinha com força. O correto seria você escrever o seguinte. Ai, credo. Como é que foi parar ali? A bola, certo? Veio com muita velocidade e, ao se chocar contra o vidro, aplicou uma força de grande intensidade, quebrando-o.
Essa seria a resposta, tá? Da frase correta, tá certo? Porque força é ação, tá certo? E vir não é ação. Ação é porque ela bateu, a bola vinha com uma velocidade e quando ela bateu no vidro, aplicou uma força quebrando. Deu para entender, gente? Ixi. Sim ou não? Tá. Eu vou ler o outro sem voltar, tá? O Sim, homem professora. fala. Fala. O homem conseguiu levantar o peso porque tinha muita força. E aí? Onde é que está o erro? Onde é que está o erro? Quem sabe? Não rola? Tá bom. Ninguém tem força. Apenas se pode aplicar a força ou receber a força. Certo? Opa! Ô, João Vitor, muito bem, você acertou. Pena que eu não tinha visto a sua mensagem antes, no coisa. Aff, não consigo tirar você daqui. Tá? Agora eu consegui mexer. Eu vi só depois. É que eu não vi piscando, eu tô meio lesada das ideias. Bom, aí, qual é o jeito certo de escrever esta outra frase? Qual é o correto? Quem sabe? Alguém sabe o correto? Não? Então vamos lá, vamos arriscar. O correto seria: o homem. Ige. O homem levantou o corpo porque foi capaz de aplicar sobre ele uma força de grande intensidade. Foi aí, gente? Deu para pegar? Foi aí? Deu para entender, gente? Sim. Sim. Nossa. Vocês hoje não estão a fim de falar comigo, né? Magoei. Bora. Thaís, a gente está na página 163. Ah, tá, obrigada. Só agora que eu vi a tua mensagem. Nossa, meu óculos, tô com dor de cabeça por causa dele. Bom, vamos para o próximo. Alguém tem dúvida? Não? Tá. Compartilhando. O próximo é grandão o texto para ler. Vou trocar de óculos para ver se melhora. Quando dizemos que a força é uma ação de um corpo sobre o outro, precisamos saber o significado de ação. Em um dicionário, descobrimos que a palavra ação pode ser empregada com diferentes significados. Nos campos jurídicos e econômico, no cinema,
Na matemática e na física, na liturgia, na política, entre outros, você vai ver inúmeras expressões como ação ao portador, ação popular, ação social, ação de cobrança. Na física, ao conceituarmos força, a palavra ação... Ixi, passou um carro doido aqui. Ação é empregada com 5 significados. Puxão, empurrão, esfregação, isso aqui, ó. Esfregação, atração e repulsão. Um corpo age sobre o outro quando ele puxa, empurra, esfrega, atrai ou repele. Ao descrever uma força, temos que especificar quem aplica, quem sofre a ação e o tipo de ação, ou seja, em qual dos 5 casos a força se enquadra. Bom, então vamos lá. As 4 afirmações que se seguem referem-se ao cavalo puxando uma carruagem. Opa! Então, tem um cavalo puxando uma carruagem. Ok. Primeira frase. Quando o cavalo puxa a carruagem, o cavalo recebe... O quê? O cavalo exerce na carruagem uma força denominada tração. Tá certo ou errado isso? Professora, eu acho que tá certo. Tá certo. Então, a primeira frase está certa. Segunda frase. O que move a carruagem é a força do cavalo. Eu acho que tá errado. Exatamente, está errado mesmo. A força que o cavalo exerce na carruagem é de atração. Tá certo? Não, está errada. Atração e tração são 2 coisas diferentes. Tá? Atração significa atrair. Tração significa puxar ou empurrar. Tá bom? 4. O cavalo exerce na carruagem uma força para a esquerda. Tá indo para a esquerda a carroça? Ou tá indo para a direita? Deixa eu baixar o Tá indo desenho. para a direita. A carroça tá indo para a direita, só se for para a sua direita. Oh, meu Deus. Sou esquerda. Você sabe qual a diferença de direita e esquerda, filho? Sei, professor. Acho bom. Então, ó, o cavalo tá vindo para cá. Aqui é esquerda ou direita? Esquerda, gente. Então, qual afirmativa tá certa? A 1 e a 4. Então, a resposta certa deste exercício é a letra D. Somente as afirmações 1 e 4 estão corretas. As outras estão erradas. Tá certo aqui? Ok. Sim. Sim? Muito bem. Que bom que vocês resolveram falar, porque eu estava ficando triste. Gente, quando vocês não falam, eu fico muito triste, sabia? Ô, professora, Fala. quando tem esses exercícios, eu costumo colocar a justificativa, né, pra estudar. Uhum. Eu posso colocar aqui, e por causa da existência do atrito, faz com que o cavalo empurre o solo para trás e movimenta para frente? Sim. Posso colocar isso? Sim. Você pode escrever o seguinte: o cavalo puxa a carruagem porque ele exerce nela uma força de tração horizontal para a esquerda, denominada de força-tração. Então, o cavalo empurra o chão. Pelo fato de ele conseguir empurrar o chão, ele tem uma força maior que o atrito que consegue deslocar a carruagem. Tá bom. Tá? Tudo bem aí? Uhum. E a 3 está errada. Aqui, ó, a 2 está errada porque a força não é. Ou melhor, a 3 está errada, não é atração, é tração. Pronto? Uhum. Então vamos para o terceiro. Terceiro exercício, gente, se fosse na sala normal, eu ia estar desenhando a carruagem, a bailarina. Essa aula a gente está fazendo aqui direto. Para a pessoa, se eu tivesse que desenhar essa bailarina, vocês iam morrer de rir. O meu cavalo, então, ficou horroroso, vocês não têm noção. Em 1687, foi publicada a obra do físico, matemático e alpinista, filósofo e teólogo inglês Isaac Newton, na qual ele estabelece a lei da gravitação universal.
De acordo com essa lei, todos os corpos se atraem. E tem uma fórmula para isso, tá? Que vocês vão estudar mais para frente. Essa força de atração é considerável quando um deles é um astro. Portanto, um corpo próximo à Terra é atraído com uma força denominada de força de atração gravitacional. Fala uma coisa para vocês. A Terra tem uma massa muito grande, então a força que ela exerce sobre o nosso corpo é muito maior. Por exemplo, entre eu e o computador, existe uma força de atração entre eu e o computador, mas ela é tão pequena, porque a minha massa perto da massa da Terra é desprezível. A massa do computador perto da massa da Terra é desprezível. Então, a interação de força entre nós dois é muito pequenininha perto da Terra sobre a gente, tá bom? Tá? Agora vamos lá. A força da gravidade, força-peso ou simplesmente peso do corpo. Assinale as forças que agem em um corpo em queda livre, abaixo. E aí? Desprezando a resistência do ar. Gente, se você deixa o corpo cair, que força que eu tenho? É força-peso? Exatamente. E como é que eu desenho a força-peso? É horizontal ou vertical? Primeira dica. Calma, vou pensar. Calma. É vertical? Vertical. Para cima ou para baixo? Ai, meu Deus. Para baixo, porque tudo que você solta cai. Então, ixi, ficou feio. Credo. Vocês vão fazer isso aqui, ó. Desenha isso aqui, aqui, assim, tá? E do lado, escreva P. Força pesos. Só que faz um favorzinho. Desenha uma setinha em cima do P aqui, tá, gente? É que eu não consigo desenhar aqui. Pera, acho que eu consigo. Deixa eu ver se eu uso o... Como é que eu vou fazer? Eita. Eu quero um lápis. Como é que eu faço para usar o lápis? Não, não é isso. Vou escrever. Ah, já sei. É este aqui. Ui! Ó, desenha uma setinha aqui, assim, em cima do P, tá? Nossa, que horror. Deu para entender? Setinha vertical para baixo, escreve P com uma setinha em cima. Tá joia? Ok. Eu vou apagar esse desenho porque eu preciso subir a tela. Quarto exercício. Assinale as forças que agem sobre o lustre pendurado por um fio ao teto de uma sala. Uma forma prática de marcar a força de tração é ter em mente que ela sempre impede a separação dos corpos. Ok. Vamos pensar aqui, ó, bem em cima dessa emenda aqui, que tem uma corrente. Bem aqui, tá bom? Aqui eu preciso representar duas coisas. A força-peso e a força-tração, porque a corrente tem... se a corrente quebrar, isso aqui cai no chão, tá? Então, aqui em cima da corrente... Não é esse. Você vai desenhar uma setinha assim, para cima, certo? E vai escrever aqui do lado tração, tá? Aqui você vai escrever tração. E vai desenhar uma setinha em cima da letra, tá bom? Depois, deixa eu fazer de azul. Você vai fazer o seguinte, vai desenhar outra setinha aqui. Ai, ficou feio. Ai, gente, não vai dar para arrumar. Vai ficar assim mesmo. E aqui, vocês vão escrever força-peso. Opa, força-peso, tá? E em cima do peso, vocês vão desenhar uma setinha assim. Tá bom? Ok. Nossa, que horrível. Tá joia aqui, gente? Então, sobre esse lustre, existem duas forças que agem sobre ele, que é a força-peso e a força-tração,
tá? Força tração, vertical para cima, tá? Força peso, vertical para baixo, tá bom? Como isso aqui está em equilíbrio, o valor dessas duas aqui é igual, tá joia? Tá claro? Nossa, ninguém respondeu, tá. Eu vou apagar porque, ó, porque eu vou subir a Professora. tela. Oi, fala. Não, é que eu disse sim. Ah, tá. Então, vamos ler aqui. Em algumas situações, a componente de atrito é inexistente ou desprezível. O atrito também é nulo quando não há tendência de escorregamento. Então, se não tem escorregamento, ele é igual a zero. Muito bem. Sabendo que esta bailarina não tende a escorregar, assinale as forças que agem sobre ela. E aí? Que força que tem sobre a bailarina? Aqui, nessa posição. Força peso. Força peso, vertical para? Baixo. Ok. Então, força peso. Aqui, opa. Deixa eu ver. Força peso, vertical para baixo. O que mais ela tem, gente? Aqui, ó. Ela não tá com a Tração. força normal. Tração não, porque ela não tem nenhuma corda puxando ela. Tá? Ela não tá com a ponta, ela não tá com a ponta do pé no chão? Sim. Então, aqui nós temos força normal, tá? Aqui do lado, escreva a força normal, tá certo? Aqui eu tenho força normal. Aqui, vocês vão escrever força peso, tá joia? E não esquece de colocar setinha em cima. Essa é a parte mais difícil. Setinha, olha. Saiu. E olha o que é. Aqui, ó. Força normal. Tá bom, gente? Sim. Como ela pede só de contato, qual é a força mais importante? A força peso ou a força N? Ó. Aqui, tá vendo essa palavra aqui? Força de contato? Sim. Então, quando tem força de contato, quem é mais importante? A força normal ou a força peso? A força normal? Sim, a força normal, tá? Ela tem peso, mas a força que estão pedindo para você marcar, aqui, ó, a força que está pedindo é essa daqui, tá, gente? É essa daqui que está pedindo para marcar na bailarina. A força peso, o Rafael falou, eu concordei, porque ela tem peso, mas força de contato é só a força normal, tá certo? Deu para entender, gente? Sim. Faz uma observação nesse exercício aí, por favor. Tá? Ok? Ok. Ok. Bom, e esse aqui? 6. Como é que a gente vai fazer? Represente as forças que agem no carro da figura, sabendo que ele está se movendo para a direita e freando. Despreze a resistência do ar. E aí? Eu vou fazer o desenho no meio do carro. Quais são as forças que esse carro tem? Está na terra, primeira coisa. Ele tem a força peso. Ok, força peso. Eu vou desenhar no meio do carro. Força peso. Então, Tem a normal também, professora? Tem, porque as rodas estão encostadas no chão. Então, aqui eu vou desenhar a força normal, só uma, tá? Representar a força normal. E ele falou que tem alguma coisa a mais que ele está fazendo. O que ele está fazendo? Andando para Freando? horizontal. Tá vendo essa frase aqui? Tá freando. Quando tá freando, que tipo de força eu tenho? Retardada? Não, força. Atrito? Isso, você vai desenhar aqui força de atrito, tá? Aí vocês vão fazer o seguinte, aqui,
Vocês vão escrever força tração. Não, que força tração, doida? Força normal. Oxi, tô ficando maluca. Força normal em preto. Depois, aqui. Que força que é essa de vermelho? Que eu já esqueci. Peso. Muito bem. E essa de laranja aqui, quem é? Atrito. Exatamente. E não esquece de botar setinha em cima de cada letra. Que eu não vou pôr. Põe vocês. Tá claro, gente? Sim. Tá. Agora presta atenção. O nosso tempo terminou, tá? Ó, olha para mim. Tem 2 exercícios para vocês terminarem de fazer. O 7 e o 8. Eu poderia fazer as carreiras. Oi, fala. Eu poderia fazer de qualquer jeito e terminar a aula, mas eu não quero fazer isso. Eu quero que vocês terminem de fazer e depois a gente confere quando a gente voltar, tá bom? Beleza. Beleza? Sim. Porque semana que Beleza, vem, prof. semana que vem a gente tá de férias, né? Eu acho que sim. Quem sabe? Todo Semana mundo que acha, vem a assim. gente tá de férias. Essa semana, hoje é a nossa última aula antes das férias. Desejo uma ótimas férias para vocês, tá bom? Ó, presta atenção, juízo, nada de ficar bordejando por aí, fica em casa, pare de dar trabalho para a mãe e para o pai de vocês, tá bom? Deu para entender, Tá gente? bom. Aham. Sim, Sim. Saudades, amo vocês, tá? tá bem com saudade. Tchau. Tchau. Tchau, professora. Tchau, queridos. Tchau, tchau.